de novo com vocês para a gente continuar essa nossa sequência de histórias muito legais sobre os patriarcas, né? Então, a gente está escutando muitas histórias, muito legal, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. E hoje eu vou contar a história de um patriarca muito importante na história de Israel, na história lá do povo da Bíblia, lá o que a gente escuta lá, tá? Tá aqui dentro essa história, tá dentro da palavra de Deus. Isso é uma herança que Deus nos dá, né? A gente escuta essa história dos nossos pais, os nossos pais escutaram dos nossos avós, os nossos avós escutaram dos nossos bisavós, e é assim que a história de Deus vai passando de geração em geração. A gente já tem a Bíblia, né? Então a gente já pode ir lá ter a Bíblia. Mas na época lá de Israel, aqui do Velho Testamento, era assim que eles aprendiam a palavra de Deus. Um ia passando para o outro. E era assim na época do povo de Israel. Eles só sabiam as histórias porque os pais iam contando aquilo que aconteceu, aquilo que os avós contaram, que os bisavós contaram. Então é isso que a gente vai continuar aqui na nossa história hoje. Mas antes de a gente continuar a contar essa história, esse novo patriarca aqui que eu tô morrendo de curiosidade, ansiosa para contar para vocês, a gente vai orar. Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais uma história, que o Senhor prepare os nossos corações para que a gente receba essa história e que a gente aprenda cada dia mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Agora vamos adorar o Senhor juntos? Vamos cantar e dançar? Vamos se levantar, vamos se espreguiçar, vamos sair aí do sofá, da onde a gente tá, e vamos adorar o Senhor? Vamos lá comigo! Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha, dá um pulinho e bate as mãos, e bate os pés, e solta a voz, e diga amém. Bate as mãos, bate os pés, solta a voz, diga amém.
diga amém. E acabou. Oi, crianças, é legal, né? É muito legal adorar o Senhor. Agora a gente vai continuar. Lembra daquele nosso versículo-chave? Aquele que a gente aprendeu na história do tio Luciano? Na minha história que eu contei? Na história da tia Jo? E na história da tia Dani da semana passada? Então, eu vou falar aquele de novo. Que é Êxodo 3:6. Vocês lembram desse versículo? Vamos lá, vamos abrir. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, ó. Êxodo 3:6. O que fala em Êxodo 3:6? Fala assim, ó. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Vamos de novo? Eu sou o Deus do teu pai, do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. E com essa palavra no nosso coração, a gente continua essa história, né? Essa história muito rica, muito linda. Então, a tia Dani continuou contando a história semana passada para vocês. Vocês lembram? Então, foi a história de José. José virou um homem muito importante no Egito, né? Era José, acima de José só tinha Faraó, o rei. Era um homem muito conhecido, muito bem quisto lá, né? Todo mundo gostava muito de José. E a gente viu que José conseguiu trazer a família dele toda para uma terra, que era a terra de Gósen, uma terra muito protegida lá dentro do Egito. Eles eram mais ou menos uns 70, esse povo de Jacó. E Jacó conseguiu trazer eles lá para dentro para proteger eles da fome que ia ter, né? Então a Faraó gostava muito de José, gostava muito da família de José, então José trouxe a família toda lá para dentro do Egito. E lá os descendentes de Jacó viveram por muito tempo. Muito tempo. Crianças, quando a família de Jacó foi para o Egito, foi quando Deus mudou o nome de Jacó. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Então daí que vem o nome povo de Israel. É esse povo, essa família de Jacó que Deus tirou lá da cidadezinha para eles não passarem fome, através de José, e colocou esse povo de Israel dentro do Egito, né? Eles eram mais ou menos os 70, como eu falei para vocês. Jacó a família de Jacó era bem grande, né? E Deus tinha prometido que o povo de Israel ia ser um povo grande, não ia? Lá para Abraão, Deus já não prometeu? Abraão, tu vai ser um pai de uma grande nação. E aí foi vindo, né? Abraão, Isaque, agora chegou em Jacó, né? Então eles começaram a crescer, a se multiplicar e começaram a ter filhos. E mais filhos, e Israel começou a ficar um povo muito grande dentro do povo do Egito. Começaram a ficar maior quase do que os egípcios. Os egípcios começaram a ficar com um pouco de medo do povo de Israel se rebelar, do povo de Israel querer lutar contra eles. Então, Faraó começou a abrir o olho, né? Quando que Faraó começou a abrir o olho? Não foi aquele Faraó que gostava de José. Foi assim, Faraó morreu, né? Todo mundo que conhecia José, daquela época de José, morreu. E veio outro Faraó. E esse outro Faraó não conhecia a história de José. Não conhecia o Deus de José. E o que esse faraó ordenou? Para que esse povo de Israel começasse a parar um pouco de se multiplicar? Falou para as parteiras: ó, parteiras, todo bebê israelita que nascer, que for homem, vocês, ó, antes, logo que sair da barriga da mãe, você vai lá e você vai matar ele. Ok? E o que as parteiras fizeram?
as parteiras não obedeceram a Faraó, porque elas sabiam que isso era errado. Sabe o que elas faziam? Elas falavam para Faraó: Faraó, quando eu cheguei lá na casa da israelita, o bebê já tinha nascido. Ai, meu Deus, e Faraó pensou: o que eu vou fazer para esse povo parar de crescer? Porque daqui a pouco esse povo vai se revoltar contra mim. Porque Faraó era muito duro com o povo de Israel. Ele batia, ele escravizava, ele maltratava, ele deixava eles sem comida. E o povo de Israel estava ficando forte. Então o Faraó pensou: já sei, manda afogar. Todo bebê que nascer israelita, afoga no rio Nilo. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Meu Deus, esse rei era muito cruel. Ele era muito cruel, muito cruel. Os descendentes de Israel estavam passando por um sofrimento muito grande no Egito. Mas Deus contou para Israel. Lembra quem era Israel? Para Jacó. Lá atrás, lá no começo da história de Jacó, que ele ia cuidar até o fim, que era para ele ter fé e obediência, que Deus ia cuidar dele. E Deus sabe de todas as coisas. Até que um dia, uma mulher chamada Joquebede, olha que nome lindo, Joquebede, ela teve um filho, um menino, e ela escondeu esse bebê por 3 meses. Vocês sabem que um bebezinho de 3 meses, ele chora baixinho, ele quase não faz barulho. Depois dos 3 meses, essa mulher, essa Joquebede, ela não conseguiu mais esconder esse bebê. Ela não conseguiu, ela não deu conta, porque o bebê começou a chorar mais alto e ela ficou com medo de o povo dos egípcios verem que tinha um bebezinho dentro da casa dela. Então ela teve uma ideia. Ela pegou um cesto e ela começou a trançar esse cesto. Passou betume, que é uma cera para não entrar água, e ela forrou o cesto, e ela teve uma ideia: eu vou fazer o quê? Eu vou botar o meu bebezinho aqui dentro do cesto e vou deixar ele navegando pelo rio Nilo, lá perto da casa de Faraó. Porque eu sei, ela sabia, Joquebede, que a princesa, a filha de Faraó, se banhava no rio Nilo todas as manhãs. Então ela pensou: a filha do rei Faraó não tem bebê ainda, ela vai olhar para aquele bebezinho e vai se compadecer por ele, vai pegar ele e eu não vou precisar matar o meu filho. E assim ela fez. Ela pegou a Joquebede. Vem, minha ajudante. Ai, a gente tem uma ajudante. Olha o que a minha ajudante... Senta aqui. Olha o que a minha ajudante trouxe. Trouxe esse bebê. Mas eu não contei uma coisa. Vocês sabem quem era esse bebê? O nome desse bebê era... Eu não vou dizer ainda. Quem vai botar o nome desse bebê vai ser a rainha, a princesa, a filha de Faraó, tá? Só um pouquinho. Depois eu te conto. Daí a Joquebede pediu para sua filha mais nova: olha, você faz assim, tá? Você acompanha o bebezinho pelo rio. Quando tu vê que a princesa pegar o bebezinho, tu vai lá e tu pergunta para ela se ela precisa de alguma ajuda, porque ela vai querer dar de mamar para esse bebezinho. E daí tu fala: eu conheço uma moça que pode dar de mamar, que é a mãe do bebezinho, que é a Joquebede, tá bom? Faz isso, irmã? Então tá. Daí ela foi lá, botou o bebezinho dentro do cesto e deixou o bebezinho ir pelo rio, A princesa viu: agora eu sou princesa, tá, gente? Eu sou a princesa que vai ver o bebê. Ai, que bebezinho mais lindo. Ai, ele é muito pequenininho. Deve ser um filho de uma israelita, tadinha. Eu vou cuidar desse bebê. Mas como que eu vou cuidar desse bebê se esse bebê precisa de mamar e eu não tenho leite? Como que eu vou fazer? Oi, menina, tudo bem? Como é que tu tá? Tu tá bem?
como é que tu podes me ajudar, moça? Eu sei uma moça que pode te ajudar a dar mamar. Tu podes levar esse bebê para uma moça, uma israelita, dar mamar para ele? Então tá. Então tu dá mamar para ele. Quando ele tiver desmamado, que ele não mamar mais, tu traz ele de volta para mim, que eu vou cuidar dele com muito amor. Tá bom? E a irmã do bebê... mas antes, volta, gente. Esqueci de uma parte muito, muito importante. Quando ela olhou para esse bebezinho, ela botou um nome nele. Sabe como é que foi o nome que ela botou nesse bebezinho? Moisés! Porque ele estava num cesto, boiando nas águas. Então era o Moisés, gente. Esse aqui era o Moisés. Então, o Moisés foi com a irmãzinha dele, lá com a mãezinha dele, dando de mamar. E essa mamãe cuidou desse filhinho, porque agora ela não precisava mais esconder, né? Por quê? Porque a filha do faraó que mandou ela cuidar, tá? E ela cuidou desse menino até ficar grandinho. Quando ele estava mais crescido, a mãe entregou de volta para a princesa. A princesa disse sim para a irmã do Moisés. A irmã do Moisés levou ela para Joquebede, para a mãezinha dela, e a mãezinha dela cuidou, a mãezinha dele cuidou até ele ficar bem crescido. Quando ele ficou bem crescido, o menino Moisés foi crescendo, ele estava bem crescido, a mãe trouxe de volta para a rainha, para a princesa. Moisés, ó, como vocês podem ver, segura. Moisés já estava maiorzinho, crescidinho, forte. Agora a princesa que vai cuidar dele, tá? Princesa, tu vai ser responsável por ele, tá? Fica aí com ele aí do ladinho dele, vem pra cá. E ele foi morar no palácio, tá? Moisés foi morar no palácio, a princesa começou a cuidar de Moisés como se fosse filho dela, tá? Moisés ficou adulto, ele voltou para visitar o seu povo e começou a perceber que o seu povo estava sofrendo muito. Ele era escravizado, as pessoas batiam no povo de Israel, os egípcios maltratavam, deixavam ele sem comida. E Moisés ficou muito triste com isso. Até um dia que Moisés viu, sabia? Que Moisés viu um egípcio maltratando o israelita. Moisés foi lá salvar o israelita e acabou matando o egípcio. Ele ficou com medo, enterrou o corpo do egípcio e ficou bem quietinho. Depois de um dia, quando ele foi separar outra briga entre um israelita e um egípcio, o egípcio falou: eu vi o que tu fizesse. Moisés ficou com muito medo de Faraó descobrir que ele matou o egípcio. Então, Moisés saiu daquela terra, viajou para longe, né? Resolveu viajar para bem longe, porque ele ficou com medo de Faraó, né? E ele foi para uma terra, ele foi para a terra de Midian. Lá em Midian, Moisés, ele já estava adulto, ele se casou com Zípora. Moisés continuou vivendo na cidade de Miriam, tá? Crianças, na história de hoje, a gente viu um povo que sofreu muito, né? Coisas muito ruins, né, Alice? Aconteceu com o povo de Israel. Eles perderam o emprego, eles sofreram, né? Mas eles continuaram fiéis à promessa de Deus, né? Como hoje em dia pode acontecer coisas ruins com a gente. A vovó fica doente, o papai perde o emprego. A gente sabe que tem muitas crianças e muitas pessoas, famílias perdendo entes queridos com Covid, né? Mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que Deus está sempre conosco,
né? Deus está sempre conosco quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo mal. Ele fez uma promessa: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele é o nosso Deus também, tá? Ele é o nosso Deus também. A gente viu que Deus usou as parteiras de Joquebede, né, para proteger as crianças. Deus colocou no coração de Moisés o desejo de proteger o povo dele também. Mas o que Moisés fez? Moisés fez as coisas do seu próprio jeito, né? Ele quis matar o egípcio. Ali Moisés errou, né? Ele não deixou o povo de Israel seguir seu próprio caminho, né? Deus não esquece, nunca esqueceu da promessa que ele fez para Abraão. Vocês lembram da promessa que Deus fez para Abraão? Que os descendentes de Abraão seriam muito grandes, uma nação muito grande, e que seria donos de terras, muitas terras, né? Mesmo lá no Egito, Deus estava cuidando do povo de Israel. Deus ajudou, Deus protegeu, né? Será que Moisés é descendente de Deus? É o descendente que Deus prometeu para salvar o povo? Ai, a gente vai ver nas próximas histórias. Fiquem ligados aí, hein, crianças? Só um pouquinho, já vai falar. O que será que vai acontecer com Moisés? Será que ele vai voltar para o Egito? A gente vai continuar na semana que vem, tá? Com a próxima história. Então fiquem ligados aí, hein? A semana que vem tem a continuação dessa história. Será que o que vai acontecer lá com o povo do Egito? Com Moisés, tá? Fiquem ligados. Ó, a Alice quer falar uma coisinha pra gente. Também Jesus ficou protegendo todas as histórias que apareciam de maldade. Deus sempre protege, né, filha? A gente tem que confiar em todas as histórias da Bíblia que tiveram maldade. Deus está sempre protegendo, né? Vamos orar? Ora pra gente, Alice, para encerrar essa história, agradecendo a Deus. Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pela oração que está fazendo agora. Que essa história, que todas as histórias que tem maldade, que possa ficar muito, muito bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau pra vocês. Aproveitem a semana de vocês. Leiam a palavra de Deus, orem, tá? Agradeçam a Deus todos os dias pelas coisas que Ele nos dá, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.